Hoje a gente vai estar falando sobre o acordo coletivo e elas vão detalhar aqui como é que vai ser o andamento das atividades, qual que é o objetivo. E aí a dinâmica vai ser assim, elas vão fazer uma primeira fala, e como tem toda uma reivindicação de que é melhor a participação falada, então elas vão fazer uma fala e depois abrem para quem quiser participar oralmente. E continua também por escrito, se vocês tiverem, né? Aí fica a opção de vocês, a participação. Então elas vão fazer uma primeira fala. A Samanda vai começar, depois a Elke. Bora lá. Pode começar. Pode começar? Cadê? Não vai mostrar mais. É que você está aqui na minha tela. Pode começar? Pode. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Samanda. Estou aqui para representar a gestão de pessoas e para falar sobre o acordo coletivo. Primeiramente, eu quero que essa conversa seja algo respeitoso, porque nós não estamos aqui para falar nada contra ninguém, nem contra a empresa, mas sim para falar tecnicamente sobre um documento que é o acordo coletivo, tá? E, assim, como gestão de pessoas, meu papel é mostrar o que está acontecendo, já que, assim, fica falando com um e com o outro, e a melhor maneira de chegar a todos é abrir essa live para explicar o que está acontecendo aqui em relação à gestão de pessoas. Para quem não sabe, antes de eu passar a palavra para Elke, só para a gente ficar alinhado, o acordo coletivo, ele vem abaixo da CLT. Só que na vigência do acordo coletivo, o acordo coletivo se sobrepõe à CLT, certo? E aí, abaixo do acordo, vem as deliberações, vem as portarias, tudo mais. Mas o acordo coletivo seria como se fosse o guarda-chuva de todas as coisas que acontecem, de direitos e deveres do empregado. E aí a gente tem um grande problema quando o acordo coletivo não está vigente, tá? Eu vou passar para eu que explicar a parte de como chegou, mas eu preciso falar com vocês a respeito do que a gente pode deixar de ter de direito para os empregados quando a gente não tem um acordo coletivo vigente, tá? Vou passar aqui para ela. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Elke, eu sou chefe do departamento jurídico. E hoje eu e Samanta decidimos para vir aqui abrir esse diálogo com vocês, para estar explicando e, de uma certa forma, dando uma satisfação para vários empregados que ingressaram com processos, que estão com seu pleito paralisado, ou na assessoria jurídica, ou lá na gestão de pessoas, e realmente ligam, quer saber como que está, por que ainda encontra-se parado. Então, assim, é meu dever como jurídico, como servidora, respeitando os prazos, dar essa satisfação para vocês. Eu vim aqui, nós temos que estar informando, eu acho que todas as tratativas que nós tivemos do acordo até presente momento. E, como vocês já devem saber, o acordo ele não está assinado pela parte sindical, já foi assinado pela parte da empresa, porém, o outro já perdeu a validade. E aí, com a falta de assinatura, nós não conseguimos fazer com que esses processos tenham a destinação que é a finalidade dele de análise jurídica e depois para vocês conseguirem os direitos que vocês estão pleiteando. Eu queria falar um pouco o que aconteceu desse acordo. Inicialmente, antes de uma reunião que teve com o acordo, no dia 7 de maio, aliás, 7 de maio, o presidente Suel me encaminhou um ofício para a Cefaz. Esse ofício, se for o caso, eu posso deixar disponível para vocês, porque a gente quer transparência, solicitando, fundamentando, pleiteando
falando que vocês realmente teriam direito, que ao auxílio alimentação. Estamos até aqui com o ofício, né? Eu gostaria depois, colocamos para vocês observarem aqui, ó, o ofício foi no dia 7 de maio, para a Secretaria de Fazenda, falando, ele fundamentou, explicou da possibilidade de implementar para todos os empregados o auxílio alimentação, no valor de R$ 1.150. E ele apresentou vários motivos, né, que teve a parte das demissões, né, que houve a parte das demissões, que houve uma economia, né, e que isso também poderia beneficiar na diminuição de tributos para a empresa. A justificativa foi uma justificativa muito bem feita. Ele também falou que em outras estatais, tá, algumas estatais estavam fazendo pagamento e que deveria ter a isonomia entre os empregados. O que aconteceu? Encaminhamos para a Cefaz para fazer análise orçamentária, para depois recebermos a devolutiva, porque hoje tudo tem que ser mandado, encaminhado para a Cefaz e para a CEPLAG, para a parte do orçamento. Posterior a isso, no dia da reunião do conselho, houve uma reunião do presidente com o presidente do sindicato, o Gauchinho, né? Estava na reunião presente ele, Suelme, foi apresentada a proposta do acordo, as cláusulas são cláusulas favoráveis aos servidores, inclusive vem cláusulas para garantir teletrabalho, para filhos, né, papais que têm filhos que têm portadores do TEA, e aí ficou nessa reunião que os dois estavam presentes, eu estava presente, Gauchinho também apresentou a pauta do auxílio alimentação e a pauta da progressão, a criação de mais uma classe nível. Em ocasião, o senhor ele informou que já tinha ingressado com pedido para análise do auxílio alimentação e encaminhou do dia 15 de maio, né, de abril, foi encaminhado o ofício do Gauchinho para a Flávia, para a diretoria administrativa, para fazer análise e fazer os cálculos. Né, vamos ver aí, aqui, ó, o ofício, Gauchinho comunicou realmente que tinha feito o ofício, ele fez, ele argumentou muito bem também o fato para vocês terem, né, a solicitação da criação de mais uma classe, de mais um nível, e isso o presidente encaminhou para o DAS, para fazer uma análise do efeito, como seria o efeito orçamentário desses valores. Aí, a contabilidade fez os cálculos, foi criada uma tabela, uma planilha, vou até estar apresentando aqui para vocês, né? Deixa eu dar para a gente já abrir a planilha, se quiser. Se puder abrir a planilha. Deixa eu ver aqui. Planilha aqui, deixa eu ver. Acho que é essa daí. A planilha da DAS. É do DAS. Então, essa planilha, ela vê quais são os valores que terão, que seriam gastos com o pagamento da criação dessas novas classes. Essa planilha, ela será apresentada no conselho, tá? Na próxima reunião do conselho, que haverá para deliberação sobre as progressões, os cálculos foram feitos, foi feita a estimativa e vai apresentar ao conselho, para o conselho deliberar. Quanto ao auxílio alimentação, Gauchinho pediu uma pauta, uma reunião com o presidente, que realizou, acho que foi foi recentemente, eu não me recordo a data, peço até desculpa para vocês, para tratar da pauta do acordo coletivo. Aí, em ocasião, o presidente informou, nós ainda não tínhamos a resposta da Cefaz formalmente assinada pelo secretário, e aí chegou 2 dias depois dessa reunião, onde, infelizmente, a Cefaz, ela fala que por questão orçamentária,
a questão financeira, não teria como estar fornecendo auxílio alimentação. Isso foi encaminhado para a CEPLAG, o secretário Basílio encaminhou para nós tomarmos conhecimento, e aí nós estamos passando para vocês. No dia da reunião com o presidente Gauchinho, nós informamos ele da impossibilidade, mas não poderíamos fornecer o documento porque ainda não estava assinado, foi algo informal. Porém, já chegou o ofício, isso nós vamos estar até disponibilizando para vocês verem quem tem acesso, e a Cefaz negou juntamente com a CEPLAG. Já a parte da criação de classe vai ser apresentada de níveis, né, progressão de níveis, que foi o que ele pediu, já fizemos o cálculo e foi encaminhado, vai ser encaminhado agora no Conselho. Qual a problemática que nós estamos tendo? No dia que os dois conversaram, teve a reunião do Conselho Deliberativo. Na reunião do Conselho Deliberativo, foi comunicado sobre o acordo coletivo, que ambos tinham combinado de assinar o acordo coletivo, porém, as questões em relação ao auxílio alimentação e a progressão iam ser tratadas como termo aditivo. Foi levado no conselho, o presidente Gauchinho ele argumentou a necessidade do auxílio alimentação, o presidente Suelmi também falou da necessidade, da questão da isonomia, e aí ficou de aguardar esse estudo. O Suelmi já informou que já tinha encaminhado o estudo para a Cefaz, pleiteando, e estava aguardando a resposta. Então, ficou decidido que ia acordar, isso consta em ata, que o acordo ficaria valendo, o novo acordo, porém, os outros temas iam ser tratados como aditivo. Ocorre o quê? Suelmi fez a assinatura do acordo coletivo e o sindicato, através da Assembleia, a informação que recebemos posterior, não assinou o acordo coletivo. Ocorre que o atual acordo coletivo tem algumas inconformidades até a vigência, ele não encontra-se mais valendo. E quando o acordo não está mais valendo, igual a lá, 2022 e 2023, os direitos que estão previstos no acordo, ele perde a validade, ou seja, volta-se a CLT. E nós temos vários pleitos de empregados que está parado porque a segurança jurídica, eu como servidora, eu não posso assinar, e eu vou ser bem sincera para vocês, eu não vou permitir que nenhum advogado que está na minha equipe assine algo, assinando, dando um parecer viável de algo que não está valendo. Essa mesma situação vem acontecendo com você, né, Amanda? Sim, eu vou só dar um exemplo para vocês. Assim, se a gente pega férias está explícito na CLT, certo? Então, explícito, não tem como a gente negar férias para o empregado. Mas se a gente pega licença-prêmio, não existe previsão na CLT. Ou seja, hoje, se algum empregado pedir a licença-prêmio, eu, como gestão de pessoas, teria que o dever de negar, porque o acordo coletivo não está vigente. Mas a gente não está negando isso. Estou colocando o meu na reta, entendeu? Não estamos negando. Assim como progressão funcional, progressão horizontal e vertical, que não tem previsão dentro da CLT, tem no acordo coletivo, aí licença qualificação, aí outro auxílio funeral. Quando você fala de auxílio funeral, todo mundo fala assim, mas ninguém sabe o dia de amanhã da pessoa. Hoje você não utiliza, mas pode vir utilizar daqui para frente. Assim como, quer ver? Licença qualificação, alguém que quer um mestrado lá no acordo coletivo, ele está bem explícito essa questão de como vai ser a licença qualificação, o teletrabalho que é a questão em relação a servidores que têm filhos doentes, essas coisas todas. Tudo isso a gente não pode mais conceder para o empregado.
entendeu? Por que que eu pedi essa reunião? Porque até o momento eu estava colocando o meu na reta, que é quando eu estou pegando e concedendo isto. Mas hoje a gente não tem legislação nenhuma que ampare esse tipo de concessão para o empregado. Então, assim, a partir do momento que falar assim, não quero colocar meu na reta, não vai ser concedido para ninguém mais esse tipo de situação, porque o acordo coletivo não está vigente. O que aconteceu? Teve até um pedido de auxílio funeral de uma... Eu peço desculpa, eu não sei se essa empregada ela está na live. Eu peço até desculpa por ter demorado, mas nós não tínhamos amparo legal. Porém, eu solicitei que fosse feito parecer favorável para que ela recebesse com base na resolução do Conselho. E aí, com base na resolução do Conselho, foi pago o auxílio funeral, foi pago atrasado, foi pago por conta dessas questões jurídicas. Eu peço mesmo desculpa para a empregada, que realmente é um momento difícil, que quanto mais o empregado precisa, mas, infelizmente, nós nos deparamos nessa situação. Igual a Samanta falou, nós estamos fazendo processo, porém, todos os processos vão para o jurídico. Hoje, o jurídico está suspenso, todos os processos, análise de todos os processos que dependerem de parecer jurídico que envolve direitos do acordo coletivo. Como eu falei, eu não posso me comprometer a assinar algo que não está vigente, não posso comprometer os advogados, os servidores que trabalham comigo para estar assinando algo que não está vigente. Eu me reportei ao presidente sobre essa situação. Também conversei com o presidente do sindicato, o presidente Gauchinho, entendo a postura dele, entendo o posicionamento dele, que foi aprovado em assembleia, e eu respeito os funcionários que fizeram essa aprovação, porém, nós temos um problema de servidores que são sindicalizados e não são sindicalizados, e todos pleiteiam os mesmos direitos. Diante disso, levei para a diretoria a problemática. Nós vamos pegar, abrir processo, fazer a juntada de todos esses documentos e fazer uma consulta à Procuradoria do Estado, até porque o acordo coletivo ele tem algumas inconsistências, que fala da vigência, da database, da validade dele, vamos levar. Conversei com o presidente, ele falou que ele não quer que o acordo, que os empregados percam nenhum direito, não é a intenção dele. Então, ele falou, vamos levar a Procuradoria do Estado, ver o que eles falam, se for o caso, nós entraremos com o coletivo para que o juiz faça a assinatura desse acordo coletivo, para que todos tenham a garantia dos direitos que estão no acordo coletivo, porque o acordo coletivo não estando vigente, pessoal, não existe a possibilidade de nenhum pleito ali existente ser deferido. Porque, assim, tudo que está escrito, a gente tem que ser feito. Se não está escrito, se perdeu a validade de um documento, como é que a gente vai... a única coisa que está escrito, que não é uma inovação, é férias, esse tipo de coisa. Agora, quando parte de uma inovação, como auxílio transferência, como auxílio funeral, como a própria são quando parte de uma situação que é uma inovação, né, que não está explícito na CLT, a gente não pode conceder. Entendeu? Eu queria responder ali, a Daniele escreveu, né? Isso significa que estamos à mercê da renovação do acordo, em função dos procedimentos burocráticos em atraso, uma vez que o acordo seja assinado com atraso, haverá pagamento retroativo? Não. Quando o acordo não é assinado, durante esse período não tem validade, ou seja, direitos não existem. E não existem, se parar para pensar, deveria retroagir, inclusive, desde lá de maio, entendeu? Não deveria estar existindo desde lá de maio, é o que eu falei, tanto, Samanta, eu fiz de acordo com a ata do Conselho Deliberativo. Nós fizemos a análise, só que eu, como profissional, e a equipe que trabalha comigo, eu não posso mais comprometer, assinar em relação a isso. Então,
nós vamos fazer essa consulta para a Procuradoria do Estado. O presidente, ele quer manter todos os direitos que ali estão, e veio grandes inovações. Nós estamos em situações que tem até empregados, tem empregados que necessitam de teletrabalho, que está com o esposo, a esposa doente, que já entraram com pleito. Tem empregados que possuem filhos com TEA, que esse acordo agora vem de acordo com a lei, que é um grande ganho também, com a lei do Estado, que beneficia os servidores. Porém, esses pleitos estão parados até a decisão do acordo. Nós viemos aqui, eu e Samanta, para esclarecer, né, gente? Nós estamos no acordo, ele vem falando sobre o empréstimo consignado, tá? Então, por exemplo, se a gente está andando com isso, agora a gente vai ter que dar um tempo. Enquanto o acordo não tiver em vigência, existir essa possibilidade, entendeu? Não tem como pegar e falar, vamos fazer, entende? Eu acredito, assim, eu não sei se todos, quando decidirem, assim, falar, não vão assinar, e a Assembleia lutar para isso, eu acho que toda luta é válida. Eu, como servidora, eu estou lá do lado do meu sindicato para lutar, mas eu primeiro tenho que conhecer os meus direitos, sabe? Os meus direitos, antes de pegar e falar assim, será que não assinar o acordo faz com que eu esteja abrindo de um outro direito, que é meu, entendeu? E hoje, o acordo coletivo, gente, só pesquisar, ele é maior do que a CLT. Então, quando vocês falam assim, votam para não assinar, vocês estão votando contra o próprio direito de vocês. É isso. Dentro dessa lógica, a Daniele fez uma sugestão, né? Então, é óbvio passar a ter uma lei de cargo, carreira e salários, e não um acordo coletivo que nos torna tão fragilizados. Para uma empresa querer inovar e avançar, isso é atraso. Então, vamos incluir no acordo deste ano uma cláusula que prevê a criação da lei, né, de plano, cargo. Na verdade, isso de cargo, carreira e salário, na verdade, a lei da carreira de vocês, ela é bem complexa. Eu acho que eu nunca nem vi direito. Esses dias eu estava procurando análise e descrição de cargos, estava bem complexo. Eu acho que é uma bem antiga, precisa de fato ser revista. Mas a empresa, ela não rege só pelas lei de carreiras e salários, ela tem toda, como se fosse um estatuto. Eu, como servidora do Estado, eu tenho um estatuto que me rege, que é a Lei 04, que a gente lê, e ela não é específica de uma carreira, ela é vigência no Estado inteiro. Daniele, respondendo a Daniele, eu acho que o Daniele está errado, é um pleito dos empregados, é algo que, quando discutido, é possível. Eu só queria adiantar para ela que não é só a estatal, a Empaer, que sofre com esse problema de ausência de um plano de cargos e salário. Olha, lá na Desenvolve também, nas outras também, falta o plano de cargos e salário. Então, eu acho assim, tudo tudo pode ser construído, não vejo impossibilidade disso. Acho que se tiver uma proposta de um plano e apresentar no conselho, eu não vejo problema nenhum de estar levando para o conselho, ou se tiver uma iniciativa de lei, a proposta sua é muito bem-vinda, você não está errada, não. Lembrando novamente que a gente está falando aqui, não assim contra e nem a favor de ninguém. Eu estou falando a favor dos empregados. A favor dos empregados, entendeu? A favor dos empregados, porque eu estou lá fazendo. Hoje mesmo, eu estava vendo aqui no meu WhatsApp, a Vânia vem me cobrar as progressões dela, entendeu? Só que, Vânia, infelizmente, estou aqui falando para todo mundo, infelizmente a gente é uma coisa de qual provavelmente não poderá ser atendido, não tem o que respaldo. Quem perguntou ali, sim, o acordo coletivo, o prazo legal é de 2 anos, a lei estipula 2 anos. E quando o acordo não está mais vigente, ele perde a validade de todos os direitos, volta para a CLT. Então, tudo que foi conquistado ali se perde. Então,
Nós viemos aqui para falar o que a empresa nós vamos ter que tomar como atitude. Nós vamos encaminhar todo o processo, todos esses documentos que nós apresentamos aqui, nós vamos abrir um processo, vai ser encaminhado para a Procuradoria do Estado, vamos explicar o que está acontecendo, e, né, vamos mostrar as cláusulas do acordo e falar que quer manter. Eu acredito que possa ser que ocorra dissídio coletivo em relação de entrar com uma ação, para que se o sindicato se o juiz entender que o sindicato, aliás, que os direitos beneficiam o empregado, de repente o próprio juiz pode suprir a assinatura do sindicato. Então, o procedimento vai ser esse, né? Esperamos que não chegue a esse ponto, né, pessoal? Tem algumas contribuições aqui no chat, aí eu vou lendo. Tá, Maribi, só respondendo uma questão que está bem ali, ela vai ler de novo também, mas foi comentado sobre insalubridade. Assim. Insalubridade, na falta da CLT, na falta do acordo coletivo, ela está na CLT. Então, todo aquele, hoje, na falta do acordo, tem a CLT. Então, o que está previsto na CLT não tem como a gente negar. Exemplo, férias, exemplo, insalubridade. Agora, a gente está falando das inovações. Quais são as inovações? Licença-prêmio, por exemplo. Licença-prêmio é uma inovação. Não tem, entendeu? É uma inovação, inclusive, do Estado. Então, tipo, pega-se de uma lei do Estado e traz para o acordo coletivo. Melhor, quer dizer que você já respondeu. Coletivo, nós usamos anteriormente, se não tiver. Você já respondeu. Isso. Já. Aí tem o seguinte, tem uma fala que a lei deficiente não depende de acordo coletivo, e uma lei é uma lei estadual. Aí teve uma outra fala que a Daniela está se propondo, independente dos demais, vamos focar na nossa situação. Coloca à disposição para pleitear isso aí, já que é uma demanda de nossa ANTA. Existe uma lei estadual que ela fala dos servidores, né? Ela fala apenas dos servidores, é a lei que foi acrescentada no acordo coletivo. Ela falou só de servidores, é direta, ela não trata das empresas públicas. Então, todas as empresas, elas estão regulamentando dentro do acordo coletivo, tá? Todas estão. Bom, a Dani falou aqui, então, que ela vai, né, acho que iniciar aí, dar o start. Tem mais um outro questionamento aqui, independente dos demais. Beleza. Mas o motivo da não assinatura foi por causa da redação da ata, certo? A solicitação era apenas essa? Não era a questão da ata. Você quer que eu projete a ata? Deixa eu conversar com o Lucas. Lucas, o que aconteceu? Vou explicar em relação a... o presidente Gauchinho, ele pediu que fosse confeccionada uma ata da reunião. Aliás, ele pediu a reunião. A reunião, o presidente falou, será restrita a tratativas do acordo coletivo. Restrita ao acordo coletivo. Questões de gestão, deixa eu explicar para vocês. Vocês, empregados, vocês têm 2 representantes. Vocês têm representante, que é o presidente do sindicato, através dos empregados são sindicalizados, para fazer o pleito sobre o acordo coletivo e direitos trabalhistas. E todos os empregados, sindicalizados ou não, têm um representante no conselho deliberativo. O presidente, o Gauchinho solicitou uma pauta sobre a questão do sindicato. O presidente falou, vamos tratar, inclusive, sobre o sindicato não, perdão, sobre o acordo coletivo. Ficou nas tratativas que só seriam em relação ao acordo coletivo. E foi explicando, foi falando sobre as solicitações. Inclusive, eu queria até falar também que um dos pleitos que o Gauchinho fez para constar, e iria constar até em termos no acordo coletivo, só que foi para ver orçamento, como que está o orçamento, é o da demissão. É o pedido da demissão. Desculpa por ter esquecido. E aí tá ainda se fazendo estudo orçamentário para se colocar dentro do acordo coletivo. Passou no conselho, o conselho falou que não teria problema, havendo orçamento financeiro,
o plano de demissão voluntária poderia ser colocado dentro do acordo, tá? Isso também eu queria lembrar. Mas aí chegou na reunião, houve a reunião, eles pautaram do acordo coletivo, e aí o presidente explicou a situação, falou que já tinha a informação da Cefaz e que o estudo iria ser apresentado durante a reunião do conselho. O presidente Gauchinho, ele quis tratar sobre as questões que envolvem a parte lá do Centro de Pesquisa de Cáceres. Nesse momento, o presidente falou que isso não era pauta da reunião e que isso deveria ser tratado no conselho. Como vocês todos, sindicalizados ou não, tem um representante do conselho que é Gauchinho, essas pautas relativas à administração do centro de pesquisa, a gestão da empresa, isso pode ser levado por ele perante o conselho deliberativo, porque ele é um conselheiro. Então, o presidente falou, olha, nas questões que envolver o acordo coletivo, eu tenho a tratativa com você. Nas questões que envolver gestão de empresa, você, como conselheiro representante de todos os empregados, pode levar dentro do conselho deliberativo. Então, foi essa situação. Foi feita a ata, eu fiz a ata, encaminhei para Gauchinho a ata, permaneceu na sala, o presidente encerrou a reunião, eu permaneci na sala junto com o diretor Marcos, que recebeu a pauta em respeito a Gauchinho, que a gente sabe que ele é uma pessoa, gosto muito dele, sou suspeita até de falar, em respeito, recebemos todas as informações dele, que ele passou, foi feito um anexo na ata e foi encaminhado para ele. Eu, no dia, fui até, como teve problema aqui, eu tirei foto, mandei. Suel me assinou, presidente, eu assinei, todos que estavam presentes assinaram, tinha umas 6 pessoas presentes. Fui encaminhar para Gauchinho, ele falou que não queria assinar, que ele não iria assinar aquela ata, que a ata não podia com a verdade. Então, se ele não quis assinar a ata, é um direito dele, eu entendo e respeito, os demais entendem também que não, se a ata não vai ser utilizada, não vai ser assinada, por que a ata deve ser encaminhada com a assinatura dos demais? Então, não tem o interesse de um assinar, a ata também não tem interesse dos demais assinar. Isso foi o ocorrido, apenas isso. Agora, a gente tinha aberto para fala, o Jonathan tinha pedido a fala, não sei se ele já foi respondido, Jonathan. Bom, tem várias intervenções por escrito. Pode ser. Vamos lá. A gente parou, então, sobre essa questão da ata, né? Que era a Lucas. A gente falou licença-prêmio, independe de lei, tá? Vou pegar aqui o decreto 90. Decreto 90, que é a lei do Mato Grosso. A licença-prêmio, ela só é para... Aqui, está bem escrito assim, ó. Este decreto regulamenta a concessão e gozo de licença-prêmio por assiduidade de servidores públicos efetivos, civis, militares da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Não tem escrito empresas públicas, ou seja, administração indireta. Então, na falta, aí o que acontece? A empresa pega a invenção do Estado e traz para o acordo coletivo, entendeu? Então, se caso for questionar, nesta lei não cabe administração. Não cabe. E aí eu reafirmo ainda, todas as estatais, essa parte da licença-prêmio consta no acordo coletivo. Aí agora tem uma pergunta sobre insalubridade, né, eu acho, do Marco Antônio. Conforme as informações que foram repassadas, a questão da não assinatura do acordo coletivo se deve ao não pagamento do auxílio alimentação, quando as outras empresas do Estado recebem.
recebem Outra questão é a insalubridade. Já vem de outros acordos coletivos Não, e a insalubridade nunca sai. a é insalubridade, previsto na CLT, tá ok. a insalubridade é prevista, então não tem, a gente não tem questão, não é um projeto não está em Paer. Por quê? Não. É porque tá namorando? Você não está escutando direito. Entendeu? Quanto ao auxílio alimentação, o colega colocou lá em cima, ó, o auxílio alimentação, ó, boa tarde, informe que foram repassadas a questão da assinatura do acordo, se deve ou não pagamento do auxílio alimentação. Eu não sei se o Marco entrou agora. Marcos, o que acontece? Inicialmente foi acordado que assinaria o acordo e que tanto o auxílio alimentação quanto a progressão ia ser feito por termo aditivo, que foi levado. Depois eu vou querer botar à disposição de vocês o ofício que foi encaminhado, antes até da solicitação do sindicato, o presidente, quando ele ingressou, ele já queria realmente que tivesse auxílio alimentação. Pode colocar o ofício à disposição de vocês, deles, que ele argumentou muito bem, falou da isonomia, que as outras estatais estavam pagando, que ele entendeu que teria uma economia aqui para fazer o pagamento. Todo o contexto foi feito. Porém, como todos vocês sabem, nós somos da fonte 100. E aí, segundo a Cefaz e a CEPLAG, infelizmente, veio a negativa de lá para cá. Então, está fora do nosso controle. Em relação a que algumas pagam, realmente pagam, só que eu queria só fazer a MT Gás e a Desenvolve, elas não são fonte 100, tá? Elas não são pagas diretamente pelo Estado, elas recebem recurso próprio, então ela tem receita própria, então não depende da fonte 100. Mas a gente sabe que tem um MTI aí, né, que tem um auxílio alimentação, mas, infelizmente, o Estado trouxe essa negativa para a gente. O MTI, ela tem o auxílio alimentação já... Acho que uns 15 anos. Uns 15 anos, mais de 15 anos. entendeu? E ela chegou ao ponto de quase ser fechada também recentemente na gestão do Mauro. Então, assim, ela ressurgiu. Eu acho que é uma pauta muito válida e tem que ser lutada até o fim para conseguir o auxílio alimentação. Acho que vocês merecem, todos merecem, mas está fora da nossa... Mas eu acho que dá para colocar um aditivo depois no acordo coletivo, sabe? Então, ou aditivo ou até mesmo na MTI, sabe? Eu fui pesquisar na Metamat, que eu pesquisei, eu falei, está dentro do acordo coletivo a questão do auxílio alimentação, que lá eles pagam o auxílio. Eles falaram, não está. Eu falei, sério, como que paga? Falou assim, é por convenção coletiva, ou seja, pelo sindicato, entendeu? Então, se não querem, se não conseguiu colocar dentro do acordo, por que não faz uma convenção coletiva e não paga via Petro com o sindicato? Mas o Alchinho sabe disso? Na realidade é o seguinte, preciso até explicar melhor, não é que o sindicato paga. Existe a lei, ela permite que o empregado seja descontado do empregado até 20% do valor que vai para o cartão alimentação, para o auxílio alimentação. Ou seja, o empregado poderia pagar até 20% daquele valor e o restante pago pela empresa. Então, algumas empresas, acho que é o MTI, ele adota, de acordo com o salário, é gradativo, a Metamat, né, gradativo, ou seja, quem ganha menos paga acho que 6%, quem ganha mais, há uma contrapartida do empregado. O pleito não foi, o pleito realmente foi só para a empresa pagar. Lá na Desenvolve, que eu falei que não é fonte 100 e a MT Gás, a empresa paga 100%, mas não há contrapartida dos empregados. Mas, como eu falei, eles não dependem da fonte 100. A única questão é que eu volto a falar, é um pleito que de fato é válido, vai beneficiar todo mundo isso daí, tem que ser lutado, tem que lutar até o fim.
A questão é que eu não posso, com isso, abrir mão de um outro direito meu, entendeu? Então, luta, vamos até o fim, fala, mas que seja feito um aditivo do acordo coletivo, entendeu? Quando eu pego e viro as costas e brigo para não assinar, eu estou abrindo mão de um direito, sem reconhecer o que ele está sendo, o que vai acontecer quando eu abro mão do direito. Desculpa. Estou meio confusa com essas duas telas. Mas tá. Entendeu? Se alguém tem mais alguma pergunta? Sim, abriu aqui uma associação de fala de Nova Ubiratã. Nova Ubiratã? Boa tarde a Não, todos. só um minuto, Nova Ubiratã. Daniele colocou ali, vamos ter que abrir mão da gestação. Daniele, volto a te falar, gestação, licença maternidade, paternidade, está tudo lá na CLT. A paternidade de 20 dias, a questão dos 180 dias também da licença maternidade, entendeu? Ah, tá, beleza, você pode falar assim, na CLT tem um outro prazo, só que a questão dos 180 dias, né, gente? 180 dias não está diretamente vinculado à questão do acordo coletivo. Tem empresa cidadã e um monte de outras coisas que concede esse direito para nós. O que realmente pesa, quer ver um exemplo? O empregado que ele sai de licença médica, ele sai afastado pelo INSS. E aí, ele aqui, durante 180 dias, 180, ele recebe uma complementação salarial. Para cobrir o teto durante o período. Isso não vai poder ser pago. Infelizmente, não vai poder ser pago. Mas, olha, eu queria deixar claro que nós vamos buscar, eu entendo, respeito ao posicionamento do sindicato, dos sindicalizados, não estou aqui para falar contra, eu mesmo acho que toda luta é válida e respeito a todos os empregados. Eu e Samanta nos vim aqui para dar uma satisfação, porque eu fico muito chateada, gente, que eu vejo o colega ligando, o pleito está parado, e realmente nós estamos, assim, praticamente de braços amarrados. Mas, independente da decisão do sindicato, que realmente é o sindicato que pode negociar, o que eu estou comunicando para vocês é o seguinte: nesse momento vai estar suspenso todos os pleitos por um período. Nós vamos entrar imediatamente com esse pedido de informação para a Procuradoria do Estado, para ver realmente o que nós devemos fazer para que possa garantir que os direitos do acordo sejam, né, todos tenham direito, todos os pleitos sejam deferidos. Vamos fazer assim, só por questão vamos concentrar alguns assuntos, que aí a gente vai dar uma lida rápida em tudo, que aí a gente vai dividindo, né, compartilhando. A Dani perguntou sobre o auxílio alimentação, por que ele vai para a Cefaz. E as demais situações, que tem carro, bonificações, né, alteração tudo isso fica a cargo do conselho, e aí, nesse caso, vai para a Cefaz. A outra coisa, a questão da insalubridade, podemos solicitar a insalubridade, de acordo com já consta em outros acordos, vários colegas têm direito e dão com agrotóxicos e tal. Aí falou assim, o fato da lei ser para servidores não há impedimento para que as empresas tenham suas leis. Se fosse impedimento, isso seria um problema, né, nas mais estatais, e não é. O salário maternidade está garantido pela CLT? Os empregados na linha de fogo cruzado entre presidentes, diretores estão acima disso, gente. Bom, por que o presidente do sindicato não quis assinar a ata, então? Não entendi. Compartilhem esses ofícios para termos conhecimento. Obrigada. Vou entrar em licença maternidade, sem acordo assinado agora, só vai ser só para 4 meses. Cidadã, A questão da gestação. Vamos devagar só um pouquinho. Eu ia passar tudo para vocês terem noção. Então vai. Vamos lá. Daniele, o fato da lei ser para servidores não é impedimento, há impedimento sim, Daniele. Há impedimento sim. Geralmente, no Estado, eles seguem a 04 por ser estatutário, e aí eles falam da administração
direta, e as indiretas é fundações e autarquia. Todas as empresas públicas do Estado, quando tem uma lei que beneficia e eles querem aproveitar, eles fazem constar no acordo, tá? Porque são estatutários e seletistas são completamente diferentes. A CLT não opera empregados e nem o estatutário opera para a área seletista. Aí depois teve uma que perguntou sobre a gravidez, que ela está há 4 meses. Não, aqui a Empaer, ela assina a empresa cidadã, né? Nós somos empresa cidadã. Então está garantido o 180, 120 É, dias. 180 dias, né, os 6 dias. meses e também os 20 dias de licença paternidade, pela questão de ser uma empresa cidadã. Então, assim, quanto a isso não tem problema. Bom, então vamos continuar aqui. Vamos ver qual motivo... Tá, vamos ter que programar gestações, que já foi levada a questão, já que já foi levantada a questão do aditivo, então, assim, assinem logo para não ficarmos desamparados. A Dani já pediu a fala, viu? Ela está inscrita. É isso mesmo. Na verdade, a gente está mostrando, porque até o momento nós estávamos entendendo que o pessoal sabia o que estava acontecendo, que tinha conhecimento do acordo coletivo. Foi daí que a gente levantou a pauta. Eu falei, mas tem mesmo conhecimento? Porque, assim, até então, estão questionando, solicitando, ligando, cobrando para a gente fazer as coisas e eu estou desconfiada que não tenha conhecimento. Foi por isso que viemos com o intuito de fazer essa reunião, para mostrar, falar, gente, a partir do momento que não se assina, a gente não pode conceder as coisas que estão... Eu acho assim, eu respeito a todos, ó, estamos aqui respeitando a todos os empregados, mas tem assim, eu vejo algumas colocações que eu acho que são um tanto desnecessárias. Por exemplo, respeito a servidora Daniela ali, mas falar, temos que programar a gravidez de acordo com o acordo. Daniela, fato juridicamente sem acordo, sem direito, é só isso. Essa questão de programar, eu acho que assim, sem lógica é isso. Nós estamos falando aqui, comunicando vocês, informando vocês de maneira séria, coerente, pensando, preocupado com vocês, falando das ações que vão tomar, eu acho assim um tanto desnecessário. Tem um acordo coletivo, todos os direitos são válidos. Não tendo acordo coletivo, encerra os direitos, vai pela CLT, os direitos vão estar garantidos pela CLT. Qual é o nosso papel? Eu e Samanta viemos aqui em respeito a todos que estão com vários pleitos parados. Então, nós viemos aqui dar uma satisfação que eu acho que todos merecem. E dizer que entramos em contato com a diretoria deixou claro, quer manter todos os direitos, que nenhum sofra, tenha problema com licença-prêmio, nós vamos, só que vai ficar suspenso nesse momento, e nós vamos entrar com o pedido da PGE para ver qual a análise que vai fazer. Se for necessário decidir coletivo, para que haja assinatura, porque juiz supra assinatura, não vai acontecer. A Dani pediu a palavra, e depois o Zé Carlos está inscrito. Ô, menina, vocês estão ofendendo a minha inteligência, não é isso não, gente. Primeira coisa, quando eu escrevi lá em cima sobre a questão de não haver impedimentos, não estou dizendo que a gente vai usar a lei que já existe para os servidores, estou dizendo que nós, como empregados estatais, podemos propor a nossa própria lei. Em momento nenhum eu disse isso, tá? Então, vocês releiam o parágrafo acima. E outra coisa, não é um absurdo a gente achar que vai ser prejudicado em licença maternidade, em licença prêmio, em questão de auxílio funeral, nem nada disso. Quando eu disse ali em cima, eu não estava brincando, não, estou falando sério. Por quê? Agora sim vocês deram uma informação de que em relação à licença maternidade, nós somos uma empresa, qualquer coisa aí que eu não sei o que é, né? Que nos beneficia, mas eu não sabia. E outra coisa, é óbvio que os servidores da ponta não estão conscientes do que está acontecendo. Se eu que estou na central, muitas vezes fico a par dos assuntos, imagina quem está na ponta. Mas é por isso que a gente... Eu acho que essa é a primeira vez... Isso, então foi uma boa ação de vocês. Eu acho que é a primeira vez, e isso, eu vou até conversar com a Samanta para a gente estar, de repente, adotando, né?
fazer isso com frequência. A primeira vez que o acordo coletivo é apresentado, não apenas para servidores sindicalizados, para servidores não sindicalizados. Eu acho que tem que ter conhecimento dos direitos, entendeu? Mas nós estávamos numa situação que realmente vai chegar um ponto de colapsar. Então, não, o momento agora infelizmente, vai ter que estar, os pleitos estão suspensos, e vamos encaminhar o processo para a Procuradoria para ver o que vai decidir. Hein, Daniele, você tem toda a razão. Acho que tem que sentar aí para os próximos acordos, ou até por um aditivo, para que sente o representante, não só o sindicato, mas um que tenha maior conhecimento aí de vocês, e fala, ó, é importante isso, isso, isso para os empregados, e que converse, e também faça uma lei, nos ajude a elaborar uma lei de planos e carreiras. Eu acho que é super válido qualquer coisa que venha para beneficiar. O que não pode é fazer uma coisa que é para o benefício prejudicar todo o restante da coisa. E sim, acho muito válido ter aberto isso para todo mundo, tá? Porque eu falava, você não conseguia falar, né? O que estava acontecendo aqui, e tem que chegar na ponta, desde quem está aqui conosco até lá, quem está trabalhando no campo. Qual a percentagem? O José Carlos está inscrito agora, e depois a gente entra para as perguntas escritas de volta. José Carlos? Ô, gente, eu tenho uma coisa para repassar para vocês, que é um pouco sério, que vai acontecer esse mês. Não tem muito a ver com o acordo coletivo, não tem a ver com o acordo coletivo, só que um prazinho um pouquinho esgotado. Vamos tentar, né, fazer aí ser mais rápido. Se você quiser, a gente faz uma pausa, você faz a sua fala e depois continua. Vou atender enquanto vamos vocês atender. estão tirando aí. José Carlos agora, está inscrito. Oi, José. Ele falou? Ainda não. Bom, vamos voltar para José Carlos. Vamos voltar para a parte escrita, então? Tem bastante coisa aqui. Tem a questão da validade. Não consta no acordo que o mesmo tem validade até a assinatura do próximo? Perfeito. Isso também é uma das coisas que nós vamos até encaminhar para o BGE. O que acontece? Ele fala até a assinatura do outro, tá? Oi. Oi, José. Está ouvindo agora? Tá. Não, com relação a essa questão aí, eu acho que poderia, se o presidente do sindicato, o presidente da empresa, tivesse usado bom senso, poderia chegar nessa discussão. Agora, com relação ao que a doutora está falando aí, permita-me discordar, mas a própria CLT, quando ela dá essa garantia do acordo coletivo, significa que, mesmo a CLT, lá no seu artigo 600 e pouco, lá dizendo que a validade é 2 anos, os direitos já garantidos pelo acordo anterior não perdem validade, não, eles permanecem. O que não vai entrar é o que foi discutido de ganhos posteriores. Então, tudo que se discutir posterior, isso aí não pode se aplicar enquanto realmente assinar. Tá? Então, no meu entendimento, aquilo que já está garantido não perde validade. Entendeu? Então, acho que, assim, de repente, poderia se rever isso aí para não criar uma confusão. José, eu entendo o seu posicionamento, mas eu vou te falar uma coisa. Benefícios não são garantidos, tá? Alguns benefícios, algumas questões do acordo não são garantidos. Se repete no acordo, é comum se repetir no acordo alguns direitos trabalhistas. Mas, por exemplo, o que não é previsto na legislação de vocês é previsto em outra legislação. Eu anexo no acordo. Se o acordo perdeu a validade, na legislação seletista ela não existe. Ela não existe, não tem Mas ele está falando de conquistas. As conquistas, uma vez conquistada, é direito garantido. Ele não volta atrás. E se a empresa não der e entrar na justiça, vai perder sempre. Isso aí é pacífico, isso aí você pode ver que tem jurisprudência. Então, é o seguinte, o acordo coletivo serve para quê? Para garantir. Uma vez implementadas as garantias, você não perde mais o direito adquirido. Agora, qualquer discussão posterior, sim, isso aí você falar de vale-refeição, de qualquer incremento que tiver, ele não pode ser reconhecido. Mas aquilo que já foi implementado,
Ele entrou como direito adquirido. Garantido? Sabe por que não é direito garantido? Só te cortando. Recentemente, quando eu cheguei aqui, e todo dia ligam para mim assim, a licença prêmio vai acabar? Vai acabar? Eu vou perder aquelas que vão ficando atrasadas? Eu falo, mas por que vocês falam isso? Todo dia me ligam, eu vou perder aquelas que ficaram atrasadas? Por que você fala isso? Ah, porque teve um acordo coletivo que publicou uma vez e falou que aquelas que estavam atrasadas perdia. Então, ou seja, essa situação de falar de direito, se a legislação vir, se o acordo coletivo falar assim, a partir da próxima vez, não quero que dê mais licença prêmio, ela pode vir... Samanta, você me desculpa, mas isso aí não tinha a ver com acordo coletivo. E se for uma decisão do Tribunal de Justiça que diz para o Estado o seguinte, quem tem esse direito e não gozou desse período aí, vão perder. Não foi acordo coletivo que disse, não. O que está garantido no acordo é se você tiver o quinquênio, você tem um direito. Não gozou do período que a Justiça disse que você tem um prazo, aí foi o Estado do Mato Grosso, Tribunal de Justiça, que definiu para o Estado. Ou goza ou perde. Não é com relação ao direito. Só para completar aqui o que o José está falando, no acordo coletivo, eu até mandei o link aí, está falando que o nosso está em vigência até a assinatura de 2024. É isso que eu gostaria de estar explicando para vocês. Isso aí é uma questão que aqui tem. Deixa eu te falar. Essa questão, essa cláusula aí, ela está um pouco inconsistente. Vou dar um exemplo para vocês de inconsistência. O acordo coletivo ele vale por 2 anos. Ele vai estar assinado, isso eu falo quando a cláusula é mal feita, até que o outro se assine, certo? Vamos supor que venha mais direitos para colocar no acordo coletivo. E ao invés do presidente do sindicato não assinar, o presidente da empresa fala, eu não vou assinar o próximo acordo que teria mais viabilidade para vocês em direitos. Vamos inverter a situação. Vamos, neste primeiro momento, dizer que o presidente do sindicato está vendo com vários direitos ok para vocês, direitos maravilhosos dentro do acordo. E aí o presidente da empresa, utilizando da cláusula que há esse acordo até a assinatura do outro, e ele não assina. Mas aí não é a questão da minha opinião se eu acho certo. Não é a minha opinião se eu acho certo ou errado, se é correto, do ponto ético. A questão é que é lei, não é para eu interpretar, é para eu seguir. Você entende que a cláusula, ela, se eu inverter o posicionamento, ela está errada? Eu entendo que se está escrito, a gente tem que seguir. Deliberado no conselho, teve conselho deliberativo, ambos estavam presentes, tanto o presidente da empresa e o presidente do sindicato, na ata consta que o acordo foi aprovado, os outros temas estariam. Por unanimidade. Não teve oposição dentro dessa ata. Não teve. Mas com relação ao que a Jaqueline está falando aí, gente, a questão é a seguinte, um acordo assinado por todos, esse acordo foi assinado, acordo coletivo sobrepõe a legislação, e se o presidente anterior assinou, ele está valendo 2024 a assinatura do outro. Eu vou te ouvir, só deixa eu terminar. Sobrepõe mesmo, mas não está assinando. Então, Jaqueline, olha a situação que eu tenho. Aí foi aprovado o presidente do sindicato, unanimidade, que é no conselho. Então, aí foi por isso que nós aprovamos, o jurídico aprovou, a questão do auxílio funeral para uns servidores que atrasou. Só que aí, posteriormente, teve uma assembleia com os sindicalizados que falou, não vamos aprovar o acordo. Então, hoje, nós temos uma situação bem difícil. Nós temos uma ata do conselho que diz que foi aprovada, o presidente do sindicato Estado não se opôs e falou que é tratado de termos aditivos. Nós temos uma ata de assembleia no qual os servidores, os empregados falaram que o acordo, não vão assinar o acordo. Então, nós temos 2 situações. Eu não posso, uma hora, operar por uma coisa e outra hora operar por outra coisa. Então, eu tenho documentos escritos.
Eu tenho O a ata. presidente do sindicato assinou essa ata que tem a aprovação? Então, isso vai ser levado à Procuradoria do Estado para analisar. Eu quero deixar bem claro para vocês, José, eu entendo seu posicionamento, eu entendo sua questão de direito, do que você fala, mas, se for levado na justiça, eu entendo também que pode ser levado isso na justiça para judicializar, porém, é meu papel, é o papel da Samanta, eu como servidora, eu acho que vocês também devem entender, eu não vou assinar e não vou permitir que ninguém do jurídico assine alguma coisa na dúvida e na incerteza de se responsabilizar por isso. Então, nós vamos encaminhar isso para a Procuradoria o mais rápido possível, para que todos os direitos de vocês sejam garantidos. Eu quero deixar claro que a intenção não é tirar direito de ninguém, é garantir que isso seja feito da melhor forma possível. É garantir que esteja tudo documentado, entende? Da mesma forma que quando você vai solicitar um direito, você abre um processo. Então, para eu dar esse direito para você, você precisa ter as informações por escrito, entendeu? Mas aí, outro ponto aqui, ó, o colega até trouxe, validade de 2 anos, perdão, se eu falei seu nome errado, você colocou que tem validade de 2 anos, né? O termo foi assinado em 7 de dezembro de 2022. Mas retroagindo a maio de 2022. Porque a data máxima de vocês, é isso, Jaqueline, é isso que eu acabei de falar. Essas questões vão ser levadas. Foi mal redigido, você entendeu? Da leitura dúbia. Então, ele está com a data base em maio, ele assina dia 12. Já existe um outro documento aprovado no Conselho Deliberativo, onde fala que o acordo novo foi aprovado. Entende que tem várias situações. Eu entendo a sua colocação, também entendo sua leitura. Eu reuni com o jurídico, conversei, nós fomos na superintendência do Ministério do Trabalho, tá? Eu queria deixar claro para vocês que a intenção realmente é fazer que todos os direitos... a equipe foi na superintendência do Ministério do Trabalho, eles até sugeriram entrar com o dissídio coletivo. Então, mas antes, nós estamos tentando diálogo. Conversei com o Gauchinho, levei a situação para o presidente, nós estávamos até levando em consideração a resolução que foi assinada e dando parecer, mas a partir do momento que veio uma assembleia onde deliberou que não assinaria, então aí eu tenho 2 documentos. Eu não posso ter 2 documentos. Eu não posso ter uma ata do Conselho Deliberativo dizendo que aprovou, e eu não posso ter também a assinatura de uma assembleia sindical. Eu quero que vocês entendam isso. São 2 documentos distintos. Então, nós vamos fazer a consulta, e quem tem o pleito vai estar... Doutora, acho que tem que colocar as coisas claras. O que está em vigor aí é o acordo coletivo assinado em 2022. E o presidente anterior assinou, e se foi apresentado na Justiça do Trabalho, e está dizendo o quê? Que enquanto não se assinar o outro em 2024, está valendo o que está nele. Então, revê isso aí e coloca as coisas claras para não criar confusão. Porque, por enquanto, na Justiça está valendo o que está assinado nesse acordo de 2022. Está dizendo 2024, ele não fechou mês. Ele não fechou mês, é o que está valendo. Os outros não foi assinado ainda integralmente pelas partes. O Gauchinho não assinou pelo sindicato, então não está valendo ainda. Não é o Conselho Estadual que decidiu. O que a CLT diz é acordo coletivo, não é Conselho do Estado que vai determinar, não. E rever isso aí, esclarecer melhor essas coisas. Carlos, eu entendo, respeito a Assembleia, respeito o sindicato, entendo a sua fala, compreendo, mas eu quero que você... Isso gera uma insegurança jurídica. Eu vou te falar uma coisa, se eu represento, eu vou numa reunião, e na reunião pauta-se sobre isso, todos presentes lá, aprovado por unanimidade, e quem poderia falar não, vai ter ressalva, não fala, entende-se que foi aprovado por unanimidade. Concorda comigo? Mas eu entendo você, o que vale é a decisão dos empregados. Por isso, diante disso, dessa incoerência de uma ata falar uma coisa e falar outra, nós estamos levando ao conselho, a consulta, tá? Mas é só isso. É porque existe realmente um documento que fala que aprova, e a hora que nós estávamos aprovando,
os pleitos, e aí agora existe uma assembleia que fala não vai aprovar. Então, eu não posso ter alguns casos analisados juridicamente pelo acordo que foi aprovado, o acordo novo que foi aprovado, foi confirmado isso no Conselho Deliberativo, e eu não posso também ter processos agora analisados pelo acordo passado, aí fica uma incoerência. É porque, assim, nós estávamos pautando pelo acordo passado, estávamos mesmo pautando, mas aí, a partir do momento que vocês fazem uma assembleia e falam, A gente não tem acordo passado, o acordo está em vigência, pega o link que a colega mandou, pega o acordo na mão e verifica o que está dizendo lá. Está dizendo que este acordo tem validade até que se assina o outro em 2024, não determinou mês. O acordo que você está falando agora, como deixa eu falar, o acordo que vocês estão falando agora não foi assinado pelas partes, não entrou em vigor. Não entrou em vigor, vocês estão falando uma coisa que não tem nada a ver. Está se aplicando o acordo que foi assinado, o novo não foi assinado, então não tem validade. O Conselho Estadual não determina acordo coletivo, acordo coletivo é empresa e sindicato. Olha só, gente. Vamos se inteirar melhor aí, eu acho que a coisa está criando confusão aí, em vez de você esclarecer, está piorando. Isso, vamos fazer um encaminhamento. Vamos fazer Eu queria agradecer, gente, eu queria agradecer a todos que participaram, tá? Pedimos desculpa de alguma coisa, peço desculpa aos empregados que tiveram seus pleitos atrasados, e principalmente quem foi que solicitou o auxílio funeral. Aí, repito, nós fizemos com base na resolução, mas como a resolução falava que estava aprovado o novo acordo, nós entendemos o consenso. Como essa assembleia veio depois, então eu não poderia mais estar aprovando. José Carlos, eu entendo a sua fala, compreendo, respeito, você entendeu? Eu respeito você na luta dos seus direitos, mas eu queria que você também entendesse que eu sou uma servidora igual você, e eu também, eu respondo por tudo que eu assino. E nesse momento eu entendo que há uma insegurança jurídica de eu obrigar qualquer um dos servidores que estão no jurídico a assinar algo. Então, em respeito a eles também e a vocês, nós vamos fazer esse procedimento, nós vamos encaminhar o processo para a Procuradoria, vai ficar a análise lá, e se nós tivermos que ingressar com dissídio pedindo que a assinatura seja feita pelo juiz, nós vamos estar fazendo. Da outra parte, o sindicato, vocês são muito bem representados, respeito a Gauchinho, que eu respeito muito, também vai ver qual o procedimento melhor para garantir o direito de vocês, sem problema nenhum. Acho assim, que, assim, até o Eric colocou ali, foi bem colocado sobre a temporalidade da questão do acordo coletivo, que ele expirou o prazo de vigência. O problema é que esse entendimento do acordo está bem dúbio. Lá em cima fala que retroage, aí no outro, na validade da assinatura. Então, assim, tudo que está dúbio, certo é você falar, não, peraí, vamos fazer uma melhor análise disso daqui. E vamos para uma terceira pessoa para entender sobre essa situação. Já aconteceu comigo isso em relação lá no meu serviço, lá no Estado, em relação à minha progressão, entendeu? Enquanto não mexerem na lei, né, na questão da progressão, não foi concedida para mim essa situação. Mas vamos lá. Só um encaminhamento aqui. A gente tem ainda 2 pessoas. Você falou que já tem uma pauta para e tem vários questionamentos no chat. Eu tenho uma pauta, gente, eu vou precisar sair da reunião, o pessoal da CEPLAG estão querendo falar comigo, mas eu tenho uma pauta meio urgente aí para tratar com vocês. Eu só queria comprometer com vocês, nós vamos enviar isso o mais rápido possível para a Procuradoria, vamos acelerar lá para não ficar lá, e o que depender da nossa parte aqui, né, vamos acelerar para que todos os direitos que estão nesse acordo, um novo acordo que eu entendo até melhor para vocês, né, que os procedimentos ficam mais fáceis, sejam garantidos. Então, tem o lado do sindicato, que também está lutando por vocês, e tem o lado aqui da empresa, nós, né, vamos fazer de tudo para que ninguém seja prejudicado. Mas uma coisa que a gente
assim, que é costume, que é isso, se vocês concordarem, Samanta. Porque tem questionamentos assim, ó, sobre consignado, tem vários outros questionamentos que aí vocês podiam ao menos responder e mandar por e-mail junto com a gravação da reunião. Pode ser? Pode ser, pode ser. Pode ser, então, o que não vai responder, aí vocês respondem e a gente manda junto com a gravação da reunião. Tá, isso você Tá, assim, né? Tá bom, vamos ver como é que administra. posição, tá? O que precisa. Samanta, qual é a notícia que você ia dar? A gente tem o Marcos, Ceilia e Dolorice inscritos. E aí você precisa dar um recado. Como é que vai ser aqui? Vou falar primeiro o recado, porque preciso mesmo falar. Esse mês, com a graça de Deus, estaremos no SEAP. Mas nem tudo vem notícias boas, né? Assim, no estado, como funciona? Inclusive, fomos pesquisar na CLT também, tá? Como funciona? O pagamento de férias é conforme o usufruto das férias. 1/3 de férias, tá? Lembrando que no estado, em geral, e eu falo em estado todo, a administração direta e indireta é pago 1/3, somente 1/3, não antecipa o valor das férias, é pago mensal e 1/3. Como funciona no estado? A partir do momento que eu peço minhas férias, só que eu peço 10 dias, ele vai pagar 1/3 referente a 10 dias, proporcional. E não mais assim, estou tirando 10 dias e recebo referente a 30 dias. Conseguiram me entender? Sim. Isso vai ser a partir deste mês. Ok? Tudo bem, gente. Agora eu falei CLT, do bicho. É isso aí, então? É isso, viu, gente? Então, estou signada. Se alguém reclamar, falar assim, o cara se foi meus boletos. Se alguém falar, estava esperando receber referente a 30 dias, não mais. Agora é conforme você for usufruindo, você vai recebendo. Aí, por exemplo, tem gente lá, fala assim, Amanda, eu estou usufruindo 2022, 2023. Eu estou usufruindo 2022 e 2023, eu estou usufruindo 10 dias, últimos 10 dias de férias. Você não vai receber mais nada, porque você já recebeu lá no passado, certo? Quem vai receber agora no novo formato é quem está pedindo o primeiro período de férias daquele ano. Então, tipo assim, quem ainda não tirou 2022, 2023, está com férias acumuladas aí, por exemplo, o primeiro período ele vai receber proporcional ao que ele for utilizar. Conseguiram me entender? Exemplo, minhas férias, eu tenho férias de 23 e 24, certo? Que venceram agora em agosto, 23 e 24. Então, se eu for tirar 5 dias de férias, eu vou receber proporcional a 5 dias. Mas se eu já usufruí 20 dias de férias desse meu período, eu já recebi porque estava no formato antigo, tá? Agora, uma notícia boa que não era para eu dar ainda. Com o SEAP, vem notícias boas aí, futuras, tá? A gente já está fechando com 4 bancos, mas eu espero que tenha um evento melhorzinho para a gente falar das coisas boas. E vai vir um outro evento para falar das coisas boas. Ok? Um beijo, abraço para todos aí. Vou deixar aqui tirando as demais dúvidas, eu preciso resolver uma situação com a CEPLAG urgente. Amanda, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Só uma perguntinha. No caso de quando a gente vende lá os 10 dias das férias, ele pode... a gente recebe também ou não? A venda, ela tá normal, tá? Então... Não, mas eu falo o texto lá. O texto no acordo coletivo, você disse? Isso. Não, 1/3 de férias a gente recebe, né? Quando tira. Você falou, se tirar 5 dias, vai ser proporcional a 5 dias. Mas quando eu vendo, eu recebo 1/3 dessas férias vendidas ou não? Sim, você recebe aí 1/3, você vendeu os 10 dias. Você recebe
1/3 dos 10 dias, e conforme está na lei, na CLT, igualzinho acontece na CLT, tá? Na CLT tem previsão. Entendido, Ô, obrigado. Camila, você tá abrindo mão do seu gozo, só você não está abrindo mão do direito. O direito de 1/3 você continua, só o gozo você só não vai gozar, você só vendeu o tempo 10 dias. O restante permanece. Isso, Ok, entendi. igualzinho. Que mais? Alguém mais? Samanta, só uma dúvida rapidinho. Eu sei que não está escrito. Significa dizer que mês que vem o consignado já tem a possibilidade de rodar? Pode Não comentar vou rapidinho. falar sobre isso, Clércio, porque tem que ter, eu não quero ser, eu só vou falar que a gente está com a parceria com 4 bancos aí, né, a Caixa, o Banco do Brasil, o Sicredi e o Decoval, então, mas nos dias que tiver tudo certinho, né, tudo redondinho. Vai fazer um mix. Vamos fazer uma informação para trazer notícias boas para lá. Mas eu acredito e sonho com isso dia e noite para que seja muito antes do que você imagina. Porque fica ruim jurídico e o RH trazer só notícia ruim. Nós queremos trazer notícias ótimas. Vocês acham que a gente não quer que venha esse acordo coletivo? Eu estou quase dormindo todos os dias de alimentação. A gente quer vale alimentação, né? Se vocês têm vale alimentação. Já até falei lá com o pessoal do Sicredi, falei assim, olha, vocês vão operar aqui na Empaer, mas antes vão ter que fazer uma capacitação de como gerir o dinheiro dos empregados, porque esse pessoal vai pegar tudo aí. Então, por favor. Tá bom, Marcos. Gente, e aí? Segue nas perguntas? Tá o Marcos e a Ceilia inscritos. E tem várias perguntas aqui. Eu acho que a gente vai dar a fala e depois encaminha. E depois faz o encaminhamento. Obrigada a todos. Qualquer coisa, quem não souber, a Aya aqui vai responder, depois você me fala. Vamos responder essas duas aí, e aí os próximos, as perguntas nós passamos para a Jô. Valeu, Samanta. Beleza? Oi, Celia. Você tá sem áudio. Não tem áudio. Tem que abrir o seu áudio. Não escuto. Abre o seu microfone. Quando vocês estão falando que se não assinar o acordo coletivo, a gente vai ser tratado como CLTista, mas isso está errado, porque, por exemplo, eu desconcordo quando você fala que a gente vai ser tratado como a lei da CLT, é uma coisa fora da casinha, porque, por exemplo, se o presidente falar, eu vou contratar alguém porque eu posso contratar, não, é concurso. Então, a lei do governo, ela tem muita coisa que nos beneficia, tanto é que quando é uma lei, ele já coloca as empresas e as fundações de autarquia, entendeu? Sim, concordo, Celia, só que existem algumas leis que eles colocam as indiretas, autarquias, fundações, empresas públicas e empresas de economia mista, concordo com você. Só que algumas leis que são as que foram para o acordo, elas só colocam autarquia e fundações, elas não colocam empresa. Por isso, elas são obrigadas a ir para o acordo. Só por conta disso. Tá. Essa era a minha pergunta. Meninas, boa tarde. Boa tarde, Jô, boa tarde, Samanta. Eu escutei bastante parte da reunião e assim, é como se colocassem todos contra o nosso sindicato, gente. Tem que tomar cuidado, porque o sindicato tentou conversar várias vezes com o presidente para acertar esse acordo coletivo, que nós participamos de todas essas tentativas e dessas buscas. E nosso presidente da empresa, ele não atendeu o sindicato. Então, se hoje está com problema no acordo coletivo, o sindicato não tem essa culpa toda, certo? Como está se colocando, imputando essa culpa nele, gente. O presidente da nossa empresa não atendeu o nosso representante várias vezes, não sei se vocês sabem disso ou não. Então, houve tratativas desse acordo junto, não teve resposta, às vezes que teve, não teve favorável. Então, assim, por parte do sindicato, foi muito bem trabalhado em relação a isso, sabe? Tem as dificuldades, todos os lados têm, sabe?
E assim, por mais dificuldade que nós tenhamos, que se tenha com o sindicato, eu sei que a Jo, por motivos, assim, que a gente sabe, se desligou, mas com respeito. Dona Elke, eu não sei se vocês são beneficiados, vocês que estão como eu nem sei, como trabalhadora, cooperadora da Empire, vocês são beneficiadas também com os acordos coletivos? Marcos, sobre o meu caso, eu pedi a desfiliação, mas eu continuo... Não, eu não tô julgando nada disso, gente. Eu estou colocando só que todos nós temos interesse coletivo pagando os meus deveres em relação a isso, sabe? Eu estou falando, o que eu quero dizer, que o sindicato, do mesmo jeito que ele luta por um, ele luta por todos. Então, é um momento que a gente tem que juntar e dar as mãos, gente. Independente do lado que eu estou, se eu estou do lado do poder, ou se eu estou do lado dos proletários, eu tenho que juntar as mãos nesse momento, porque todos geramos a mesma engrenagem. Então, eu queria até convidar vocês, já que tem tanto conhecimento, porque eu sou muito leigo em relação a direito, a gente unir força em relação a isso. Vamos fazer um acordo coletivo junto? Vamos fazer. Vamos sentar junto, fazer um acordo coletivo legal. Por quê? Porque nós merecemos, gente. Nós trabalhamos dia, debaixo de sol, debaixo de chuva, tendo condição, não tendo condição, das condições mais precárias que existem. É porque muitas coisas vocês aí também não sabem, sabe? A gente tem colega que está chegando de gravidez aí, de licença de gestação, e está com o escritório caindo na cabeça, amamentando o menino, sabe? Então, são situações que, quando nós vemos, assim, oportunidade de a gente se dar a mão para a gente crescer junto, é muito louvável. E, assim, nós queremos essa cooperação da diretoria junto conosco. Isso é muito importante. Marcos, com respeito a todos e a colocação que foi colocada. Mas eu acho que está faltando a gente sentar junto, porque nós estamos brigando pela mesma causa. Eu acredito. Marcos, em respeito a você, eu sou estatutária, vim cedida, me sinto honrada de estar na Empire, defendo os empregados, a empresa. Eu acho que é grande valia. Eu sou uma das pessoas que recomendo, sim, a sindicalização, entendeu? Acho que os empregados devem sindicalizar, isso fortalece, sim, o sindicato. Você não está errado, você está correto. Isso eu acho que é uma mensagem que deve ser mandada. Se somar, peço desculpa, não tivemos a intenção nenhuma de falar mal do sindicato, como eu falei desde o início, respeito à figura do Gauchinho, respeito à luta dele pela empresa durante todo esse tempo. O que nós vimos aqui foi para esclarecer as questões sobre, eu não sei se você estava desde o início, mas só para esclarecer as questões do acordo. O acordo coletivo, lembrando que é duas partes, sindicato e empresa. O que acontece é que, geralmente, apenas o sindicato demonstra as cláusulas junto e o lado perante aos empregados. Eu acho que deve ser a primeira vez que a empresa vem com todos os empregados, sindicalizados ou não, para falar do acordo coletivo. E talvez isso soe de uma maneira como se estivesse no contra ao sindicato, mas não houve essa intenção. Na realidade, isso foi uma proposta dos setores, tá? Não foi nenhuma proposta, foi uma proposta dos setores de estar esclarecendo, porque nós temos vários pleitos aqui parados. Eu acho uma falta de consideração com esse empregado, independente dele ser sindicalizado ou não, é uma falta de respeito a parar de falar em relação ao acordo. Então, nós viemos aqui só a nível de esclarecimento. Entendo a sua fala, respeito. Eu falei aqui de como foram feitas as tratativas da empresa junto com o presidente do sindicato, Gauchinho. Mostramos o ofício do Gauchinho aqui, ele encaminhou, sim. Eu vi que ali ele falou, o primeiro ofício foi em março, no início de março, o presidente entrou no final, tomou ciência sobre o encaminhamento do auxílio alimentação antes da reunião do acordo coletivo com o Gauchinho, no qual estava presente,
presidente já tinha encaminhado o ofício solicitando, justificando, vamos estar encaminhando para todos a justificativa que foi utilizada também da isonomia dos empregados com as outras empresas, ele argumentou para a conquista. Mas, infelizmente, como aqui a fonte 100, veio a determinação para lá, de lá para cá, e nós temos que cumprir. Infelizmente, é isso. Acho que o pleito é válido, acho que todos os empregados realmente merecem essa alimentação. Contra a progressão das classes, de nível, vai para o conselho. Porém, o presidente do sindicato também sabe que em reunião, na própria reunião, a Procuradoria falou que as outras carreiras fizeram toda a solicitação sobre planos de cargo, né, aumento, e foi negado. Porém, vai ser apresentado conforme foi combinado na próxima reunião, tá? Peço desculpa aos colegas, eu entendo vocês como colegas, mas, assim, as outras demais questões, os encaminhamentos são esses que vão ser feitos, e as outras demais perguntas a gente vai estar respondendo para vocês. E estamos aqui à disposição. Desculpa alguma coisa, infelizmente, a gente queria estar trazendo ótimas notícias, mas nesse primeiro momento, mas daqui uns dias a gente vai vir com outra live para falar como que estão as tratativas, sempre mantendo vocês informados. Vocês têm informação de lá, mas também vão ter informação de cá, tá bom? Existe, inclusive, uma proposta, que eu não sei, porque eu estava afastada da empresa, em relação a, no mês, ser uma pauta da ATE, né, que aí é da equipe da ATE, e a outra pauta ser do administrativo, que aí é a empresa toda, né? Mas, assim, nada impede também que a pesquisa, que também tem uma sala nesse formato, também possa chamar, né, as lives. Estamos aqui à disposição. E o que a gente não puder informar... Mensalmente vai ter essa oportunidade. E o que não puder estar informando, nós vamos estar buscando as informações para trazer para vocês, tá bom? Obrigada, desculpa alguma coisa, estou aqui à disposição, a equipe do jurídico está à disposição, e desculpa novamente pela demora dos pleitos em análise, tá bom? Tá, como que estamos daqui para frente? Ok, só posiciona nós em relação a isso, por gentileza. Eu já tinha falado, mas não tem problema. O que nós vamos fazer? Alguns pleitos estão suspensos, nós vamos ingressar, já construímos imediatamente a consulta lá para a Procuradoria, por causa dessas questões, que até a própria Jaqueline abordou, que o acordo coletivo fala até a assinatura do outro, mas aí nós temos uma aprovação do Conselho, no qual nós já tivemos outras decisões, aí no próprio acordo fala sobre database, vamos levar isso. E vamos, assim, como esse acordo coletivo, ele tem alguns direitos que ficam até melhores para vocês, a proposta é ver se a Procuradoria entender que nós temos que entrar com dissídio para que, caso o sindicato não queira assinar, o juiz assine um acordo, se for esse entendimento, é o que será feito, entendeu? Mas isso, antes de tudo, nós vamos estar comunicando a vocês, tá? Mas a intenção não é ir contra o sindicato, mas garantir o direito de vocês. Essa é a intenção, tá bom? É isso. Beleza? Gente, boa tarde também. Alguma coisa? Gratidão aí. Dúvidas? Tá? Tá bom.